Hoje vou te ensinar a fazer o melhor pão de ló sem mistérios para você nunca mais na sua vida errar na receita. Então anota aí. Na batedeira eu vou colocar 4 ovos. O peso desses ovos é de 200 gramas, gente. Fiquem bem atentos a todos os detalhes que eu vou passar para vocês. Vou ligar minha batedeira, deixar ele começar a bater. Se você não tem batedeira planetária, não tem problema. Pode ser a batedeira manual que todo mundo tem em casa. Não dá certo para fazer na mão nem no liquidificador. Vou acrescentar 3/4 de xícara de açúcar. A xícara que eu estou usando é uma xícara de 200 ml. E eu vou bater até que essa mistura de ovos com açúcar triplique de volume. Se quiser pode botar um pouquinho de essência de baunilha. Porém, se seus ovos forem bem novinhos e frescos, não vai ficar com cheiro algum de ovo. Pode fazer tranquilamente. Depois de bater bem muito, ele vai ficar dessa maneira. Triplicado de volume, fica parecendo uma nuvem fofinha. Já fazendo esses redemoinhos, a gente vai desligar a batedeira e vamos começar a colocar a farinha de trigo. Eu usei a mesma xícara de 200 ml, coloquei uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Se você só tiver com fermento, dá certo também, não tem problema. Vou colocar de colheradas a minha farinha de trigo e vou misturando delicadamente com o meu batedor até que ela dissolva e se incorpore. Então vamos lá, gente, agora para a questão de dúvidas, para vocês não errarem. Quais as quantidades? Eu utilizei 200 gramas de ovos, 100 gramas de açúcar e 100 gramas de farinha de trigo. Então, sempre que você for fazer um pão de ló, você vai precisar de uma balança para você se guiar, que vão ser esses 3 ingredientes e a gente vai se basear pelo peso dos ovos. Então, se os ovos derem, por exemplo, 300 gramas de ovos, você vai utilizar metade do peso dos ovos em farinha e a outra metade em açúcar. Então, 150 gramas de açúcar e 150 gramas de farinha. Desse jeito, você não vai errar mais. Não precisa acrescentar fermento a mais, porque essa massa ela já vai ter a aeração, tá bom? Já vai ter o volume, já vai crescer por conta desse volume do ar nos ovos. Então, não precisa acrescentar mais nada. Desse jeitinho que está, ela já está perfeita. Essa quantidade de massa eu vou utilizar uma forma de 15 centímetros por 10 de altura. Mas você pode usar uma forma de 16 centímetros. Pode até estar utilizando uma forma de 20 centímetros. Só vai ficar um pouquinho mais baixo. Então, sempre que aumentar a quantidade de ovos, você tem que aumentar a quantidade total dos outros ingredientes. Coloquei aqui agora essa minha massa, vou levar ao forno por 35 minutos. Para saber se está pronto, fura só com um palitinho no meio. Se o palitinho vier limpo, quer dizer que está pronto. Depois de totalmente frio, com uma faquinha eu vou soltar as laterais. O fundo dessa minha forma eu coloquei um papel. Mas se você quiser, pode untar, tá bom? O fundo. Não precisa untar as laterais, senão esse bolo vai querer dar uma murchadinha, essa massa desse bolo. Então, não unta a lateral da sua forma. Desenformei ele, você pode ver que ele está super fofinho. É um bolo que vai para a geladeira numa boa. Você pode colocar aí o recheio de sua preferência. Dá para você fazer 3, 4, até 5 camadas de massa com esse bolo aí para você rechear. Fica incrível, gente. Fica num saborzinho de açúcar, suave, delicado, que você, quando agrega outras coisas, como o recheio, como uma calda para molhar o bolo, como uma cobertura, tudo casa perfeitamente. Apenas façam na casa de vocês. Tenho certeza que vai dar certo. E me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Até o próximo vídeo.